Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para eu continuar, né, a minha aula sobre comunismo. Na aula passada, né, eu terminei dizendo, né, que o comunismo, né, como a ideia principal comunista, se provou completamente falsa pelo próprio segmento da Bíblia. Né? Eu não sei se Marx, quando compõe o livro dele, né, O Capital, né, se bem que não é só o Capital, mas tudo bem, ele tinha conhecimento do Novo Testamento, porque Marx ele era judeu. Se ele lesse, né, por exemplo, Atos dos Apóstolos 4, 3, né, a descrição das sociedades que eram organizadas ali, como era, né, as pessoas vendiam as terras, não havia propriedades mais, todos eram iguais. Né? Isso está na Bíblia, está em Atos, mas isso se mostrou um fracasso em menos de 30 anos, que é o que Paulo critica na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3. Eu não sei até onde Marx conhecia do catolicismo. Não tenho assim, noção. Sinceramente, nunca estudei Marx a fundo disso. Apesar dele falar, ser atribuído a ele que é a religião ópio do povo. Mas há em Marx ideias, tá? Só recapitulando, né, o vídeo passado, né? Há em Marx essa ideia, tá? De que o homem é dotado de inteligência, vontade e liberdade. Isso é do catecismo católico. O calvinista não acredita nisso. Né? O calvinista acredita na predestinação, que ir além da aparência e checar a essência, correto? E que é preciso extrair do objeto a sua essência e não adulterá-lo, né? Como fazem até hoje os protestantes. Né? E Marx também tem uma coisa que é muito católica, que não é do protestantismo, que o futuro ilumina o passado. O catolicismo diz que o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento. Primeiro se montou o Novo Testamento, para depois se montar o Antigo Testamento com base, né, no Novo. Se vocês verem como foi montada a Bíblia, foi assim. Assim como é a vida da gente. Né? Nós aqui, no presente, vamos entender ocorrências no passado com muita mais facilidade do que as pessoas que estão vivendo naquele momento. Isso é importante você entender isso agora, essa explicação. Tá? Dessa similaridade. Mas Marx, eu volto a frisar, ele usa isso com o sentido materialista. Marx não tem nada de espiritualista. Aliás, Marx também não tem nada de economista. Economia a gente vai ver agora, com Adam Smith. Adam Smith é o pai do liberalismo. Ele está vivendo ali no mercantilismo. E aí começa em Adam Smith, tá? Adam Smith, ele morreu em 1790. Né? O que era a divisão de trabalho e a produção de mercadoria? A relação disso está ali. No ideário de Adam Smith, tá, se me permitem, até então a terra, tá, era moeda. Era um objeto, o imóvel era moeda. E estava fazendo-se a transição para o móvel, que era o dinheiro. Muita gente acha que moeda e dinheiro são sinônimos. Né? Mas a moeda, né, tem um sentido muito mais amplo. Um filme que você pode perceber isso é O Vento Levou. E O Vento Levou, se você pega o começo do filme, né, aquela musiquinha que até toca com o professor Girafales e a dona Florinda, né, eu acho que é essa música que toca ali, é o tema de Tara. O pai da Scarlett, que é o dono de terras, ele fala que a força vem da terra, que o dinheiro vem da terra.
Num determinado momento do filme, isso muda. Né? E uma coisa que acontece no tempo de Marx é que as pessoas estavam sendo expulsas da sua terra. Né? Uma coisa bem similar acontece com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Se você viu esse filme também, né? E aí, é óbvio, isso gerou reações. Mas isso foi um processo gradativo dentro da história. É claro que uma das reações, por exemplo, nos Estados Unidos, por que surgiram aqueles bandidos Jesse James e outros tantos? Porque eles eram expulsos das suas terras pela ferrovia, né? Tem até um filme que Era Uma Vez no Oeste que trata disso. E óbvio que isso tem reações, tá? Então o que acontece? No tempo do Adam Smith, o capitalista estava dentro do meio de produção. E o Adam Smith, ele acreditava na mão invisível do mercado. Ele achava que se não tivesse intervenção de Estado, né, quanto menos intervenção de Estado, Adam Smith é um liberal, melhor. E que o Estado, a economia, por si só se regularia, né, de forma automática. Não precisava ter intervenção de órgãos externos e do governo. É a chamada mão invisível do Adam Smith. Tá? Que ele depois, né, a gente vai ver que isso tem essas consequências. Então o que acontece? Quando o Adam Smith está escrevendo isso, né, ainda não tinha chegado em 1800, né, Adam Smith ele começa a ver o princípio do capitalismo. Né? Marx acompanha uma parte do capitalismo, eles não veem o capitalismo na toda a sua extensão. Ele não vê, o capitalismo não vem extensivamente. Não pode se dizer que ele está aqui ou ali. Né? Ele é uma semente que vai brotando e vai causando destruição por onde passa. Né? Tanto é que a igreja diz, está no documento da igreja, o comunismo é filho do liberalismo. Mas por que isso? Porque você cria um Estado, não, um sistema econômico que não tem limite. Então, no tempo do Adam Smith, o produtor, o dono, né, o capitalista está dentro do sistema de produção. A partir de 1820, isso começa a mudar. E ocorrem várias crises no capitalismo de 6 em 6 anos. A primeira, né, 1825, mas no período assim, de 6, 5 anos, né, vão acontecendo crises no capitalismo, até eclodir em 1848, como eu citei, é uma revolução pouco citada. Fala-se de Revolução Francesa, fala-se de outros tipos de revolução, mas essa aqui, Revolução Industrial, Revolução Comunista, mas essa aqui, 1848, que começa a fazer nova sociologia, sociologia moderna, de onde sai Nietzsche, sai um monte de gente daqui, pouca gente fala, impressionante. É aqui que as armas que a burguesia criou lá atrás, para derrubar os reis, começam a se voltar contra ela. Né? O entendimento da era moderna, o que a gente está passando, que tinha que passar por 1848, e essa data passa batida. É impressionante. Né? É daqui, né, dessa confusão toda que, por exemplo, sai o Friedrich Nietzsche. Quem é Nietzsche? Ele é luterano. Lutero, mais uma vez. E ele diz que Deus não existe. Aliás, Nietzsche, ele faz uma crítica ao cristianismo. Né? Ele achava que o cristianismo é a negação da vida e a religião da decadência. Porque ele tem uma visão luterana, ele tem uma visão protestante. O fim último do protestantismo é o ateísmo. Ponto final. O protestantismo estava numa crise monumental aqui. Monumental.
o protestantismo, né, começa a ter as mais loucas teorias, né? E Nietzsche está nesse meio luterano. A religião luterana já nasce no fracasso. O próprio Lutero fala isso. Que dentro da religião que ele tinha fundado, ninguém estava vivendo a caridade. Imagina isso, 1500. Aí você está em 1800 e aí começa a se questionar se Deus existe. Tá? Aqui nesse meio, né, tem o Emile Durkheim. Né? Emile Durkheim, né, ele é um sociólogo francês considerado o pai da sociologia moderna. Ele era conservador, liberal e anticatólico. Né? Aqui no Brasil tem uma ideia muito ridícula que todo conservador é católico. Isso é mentira. O conservadorismo, na sua essência, ele é anticatólico. Se você entender o que foi 1848. Entendeu? Tanto é que ele é um dos caras que defendia o Estado laico e que não se ensinasse religião católica nas escolas. Né? O livro mais conhecido dele, até vou citar aqui, é O Suicídio. Ele fez um estudo sobre suicídio. Permitam-me dar uma... porque eu acho muito interessante esse livro dele. Tá? Isso ele afirmou, isso é usado até hoje como base para se estudar o suicídio. Então ele concluiu que a taxa de suicídio é maior entre os solteiros e viúvos e divorciados. A taxa de quem é casado, o homem casado tem tendência a se suicidar menos. É aquela coisa que eu falo também, qual é a vida do homem casado? Quem tem ideia de suicídio frequente quase sempre não sobrevive. Se você ficar pensando em suicídio, você não sobrevive. Pessoas que não têm filhos têm tendência a se suicidar com muito mais frequência. Ficam adotando cachorrinhos, né? Chamando de cachorro de filho, gato de filho. Essas pessoas têm uma alta tendência a depressão e suicídio. Todas as pessoas são assim? Não, mas entre os que têm filhos e os que não têm filhos, os que não têm filhos têm tendência a se suicidar. E o suicídio é maior entre os protestantes que os católicos e os judeus. Isso é usado até hoje. Tá só um adendo aqui, né, para vocês terem uma ideia. Né? E aí o que você tem? Né? Quem é também o pensamento protestante? Eu falei de Nietzsche do luteranismo caiu para o ateísmo. Ele falou que o cristianismo é a religião da decadência. Mas quem era o príncipe dos pregadores nessa época? Charles Spurgeon, que era um picareta. Olha que legal isso. O pensamento do Charles Spurgeon. A igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Esse aqui foi um dos maiores ventrículos de Bíblia que se teve. Porque nem a Bíblia esse miserável leu. Porque a Bíblia, o que a Bíblia fala? Efésios 3:10. É pela igreja que a gente tem que receber o conhecimento. E 1 Timóteo 3:15, ela é coluna e sustentáculo da verdade. O cara diz, a Bíblia que tem que ensinar. Aí está lá a Bíblia dizendo que quem ensina é a igreja. E esse é o príncipe dos pregadores protestantes. Outro teólogo protestante, né? Rudolf Karl Bultmann, que estava negando que os milagres existiam, porque não tinham milagres no meio protestante. Sim, depois começa a surgir lá no pentecostal, ali nos Estados Unidos, umas fraudes, né? Tanto no espiritismo como no protestantismo, tá? Porque milagres só dentro da igreja católica. E não é porque eu sou católico, não, é porque eu pesquisei isso a fundo. São anos pesquisando a questão do milagre. E o que eles criam lá? Eles criam aquelas igrejas pentecostais que são derivadas do voodoo. É um sincretismo do voodoo. Isso é que é legal. E o Bultmann, o pensamento dele
tá? É que não tem milagre. Isso entra dentro da Igreja Católica. Isso é que é o chato. Por isso é que você compreende Padre Pio. Veja o filme do Padre Pio. O Milagre de Fátima. Aí aqui é que eu estou falando, o futuro realmente ilumina o passado. E eles ressuscitaram, inventaram coisas pavorosas. A Igreja Católica dizia que a Terra era plana. Ressuscitaram Casidoro de Reina, que eram montanos, né, que inventou um monte de história loroteira sobre a Inquisição e instrumentos de tortura da Igreja Católica. Né? O Benedict Karpovs, né, que matou um monte de gente na Inquisição e botou na conta da Igreja Católica. Né? E o nosso amigo, né, o Ferrado de Almeida, que dizia que era padre, não era padre para vender Bíblia protestante. É o tipo de gente que tinha ali. Olha, mas nem tudo é perdido. Para esses picaretas todos, ainda tinha o Chesterton. Para bater nesses caras todos, eu falo a diferença que um bom católico faz. Só o Chesterton sozinho surrou esses caras todos acima. Isso aqui é legal, né? E aí a gente vai voltar para a economia. Alfred Marshall, né? Começa aqui desse 1848, né? Apesar do Alfred Marshall ter nascido em 1842, tá? Mas o Alfred Marshall é um economista britânico, tá? E a economia segue de acordo com ele, né? Então, Adam Smith, aí ele supera o Adam Smith, porque, por exemplo, o Adam Smith, ele admitiu o valor do trabalho na economia. O Marshall não, jogou o valor do trabalho fora. Abandonou as condições sociais de trabalho de produção. A única coisa que ele fixa é na distribuição. E o Marx chama essa economia de vulgar com razão. Porque se você esquece quem está trabalhando, você só vai gerar exploração. Se você está pouco se lixando para quem as condições de trabalho, você vai gerar exploração. E foi o que aconteceu na Revolução Industrial. É dentro dessa realidade que o Marx está inserido. E a sociologia, que é reinante, é o quê? Né? Compreende a sociedade prescindindo. Né? Isso é, não leva em conta a economia. Não se analisa a estrutura econômica dentro da sociologia. Ora, como é que você vai explicar... Gente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Que antigamente, os antropólogos, eles iam pro meio do mato, ver índio, né, tribos perdidas. A partir de um tempo para cá, a antropologia é ver o cara que é da Zona Sul, Copacabana, comparar com Nova Iguaçu. Niterói com Paracambi. Isso não é sociologia. Você tem que levar o aspecto econômico também. Há uma diferença em quem mora na favela e quem mora no Morumbi, numa mansão. Isso é óbvio. Então o que ficou de fora? A discussão da revolução social, da ideologia. E a exploração pela burguesia e a luta de classes. Até hoje, a burguesia não toma conta disso. Você pode chamar o burguês para falar de qualquer coisa. Exploração feita pela burguesia não entra. E quem entrou aí de sola é o Marx. Marx é inteligentíssimo. Ele fala, e você tem que concordar com Marx. Olha, gente, eu não sou comunista. Mas você tem que concordar com o cara em certas coisas. A vida social é mais complexa que os meios de produção. A nossa vida não se reduz só à criação de material, como esses caras querem. Ali do trabalho, a família, o lazer. Outras coisas que é verdade. Ele tenta voltar à economia do Adam Smith, mas sem a mão invisível.
Porque ele achava que a mão invisível do Adam Smith, o liberalismo, roubava dos pobres. Não adianta aumentar a produtividade, porque só quem ganha é o dono do capital. Isso aí se opõe completamente às ideias do Adam Smith. Tá? Enquanto Adam Smith queria menos Estado, Karl Marx queria um Estado absoluto. Para Adam Smith, tá? O padeiro faz o pão não é pelo prazer de botar o pão na sua mesa, é porque ele ganha algo em cima disso. Ele não age isso por altruísmo, ele faz isso em função própria. Ele não é motivado pela bondade ou pela justiça social, e sim por lucrar. O lucro está ali investido nisso. O cara não corta seu cabelo pelos seus belos olhos, a não ser que você, né, seja amigo do barbeiro, filho do barbeiro. Ele vai fazer isso porque é uma produção. Então, para Adam Smith, o egoísmo inerente é que faz avançar a sociedade. Né? Desde que o Estado faça a sua parte, ele não exclui o Adam Smith o Estado. Mas o Estado tem que fazer a parte dele sem interferir na economia. Ora, Marx defende a liberdade, né? Mas essa liberdade tem que vir de igualdade econômica. Mas ao mesmo tempo que Marx defende a liberdade econômica, ele nega ao cidadão que ele tem a propriedade. Pois para ele, isso é verdade, o capitalismo não existe sem exclusão e sem exploração do trabalho, onde os ricos se tornam mais ricos e os miseráveis mais miseráveis. Correto? Com a exploração dos homens. Só que, e aí é que vem o detalhe técnico, tá? Você observa a União Soviética. O que acontece quando ela toma o poder? O socialismo se torna uma utopia. Você vê isso. Agora você pode falar isso no presente. Né? Desse futuro que ilumina o passado. Por quê? Porque, sufocando a livre iniciativa, houve uma baixa produtividade industrial, levando a um desenvolvimento pífio da produção. E a mesma exploração que acontecia no capitalismo aconteceu dentro da União Soviética, onde havia uma jornada de trabalho de 16 horas, como era. Tá? As leis trabalhistas vêm da Alemanha nazista. Eu não estou defendendo o nazismo, não. Isso é real, vem do Partido Fascista. Depois foi a Itália, acho que depois foi o Brasil, mas havia brigas dos sindicatos, dos trabalhadores, porque eles tinham horário para entrar, tanto no capitalismo quanto no comunismo, para entrarem e não tinham para sair. É claro que no comunismo não podia se protestar muito, no capitalismo você ainda tinha isso. Mas até chegar no comunismo, e aí eu estou me adiantando muito na história, vamos voltar um pouco mais atrás, vamos voltar lá em Marx. Porque, desculpa, mas isso aí que aconteceu no comunismo foi realmente uma deturpação das ideias de Marx. Como eu falei na aula passada. Uma coisa é o pensamento de Marx, outra é o marxismo. Você tem um século XIX altamente anticatólico, como eu citei, que já não acreditava mais em milagre, nego inventando lorota contra a Igreja Católica, uma zona. E para completar isso, você tem a Revolução Industrial, que vai expulsando as pessoas das suas terras. Leia o final do Senhor dos Anéis. O que acontece com a Vila do Frodo? Com a Revolução Industrial? Que o Tolkien achava um absurdo. Será que o Tolkien era comunista? Não! As pessoas estavam vendo aquilo com horror. Imagina um padre. Um pai de família chegar para um padre e falar: padre, o Estado veio e roubou as minhas terras. De quem que você acha que o padre ia ficar do lado? Do dono da terra?
né, que foi roubado o Estado. Pensa nisso. Ou você sendo padre, você vê a exploração dos trabalhadores. É só ver e ler sobre a história de Dom Bosco e São Vicente de Paula. Gente, para formar santo nessa época, lidando com o público, como foi no caso de Dom Bosco e São Vicente de Paula, era muito difícil. Porque quem vinha na defesa do trabalhador era Marx. Contra essa exploração era Marx. E Marx, não Marx, mas posteriormente, né, tentaram fazer, né, o marxismo uma linguagem já mais católica, e aí você entende a teologia da libertação. Como é que foi alguns membros da igreja entrando nessa do comunismo? Ah, mas a igreja católica... Não, mas peraí. Quando a igreja católica fala contra o comunismo, é depois das ideias marxistas. Mas dentro desse contexto histórico que a gente vai chegar aqui, e que eu pretendo finalizar, pelo menos essa parte, essa segunda parte por aqui, é para que você entenda como era a Europa e por que teve padres aderindo a Karl Marx. Não é porque ele leu o Capital, não, que eu duvido que eu tenha lido o Capital até hoje. Você que é trabalhador, você já leu a obra de Karl Marx? Esse pessoal que é de sindicato, eu duvido que alguém ali... Não, eu duvido que alguém deve ter lido, mas a grande maioria, eu duvido que tenha lido o Manifesto Comunista de Karl Marx. Ou o Capital de Karl Marx, né? Porque hoje em dia eu vejo gente dizer Karl Marx era economista. Ele nunca foi economista. Adam Smith era economista. Karl Marx não. Karl Marx ele queria resolver um problema social, não econômico. Ele criou uma idealização de sociedade, não de economia. Porque economia comunista não tem sentido de ser. Veja o que aconteceu com a Rússia, o que eu estou citando aqui. Tem gente que acredita que a China é economia comunista. Eu falei, não dá. É um regime comunista e economia comunista são diferentes. Mas entenda o seguinte, como é que a coisa entrou dentro da Igreja Católica? Como é que alguns padres aderiram a isso? Eles viam o povo ser explorado, massacrado, roubado, o Estado fazendo isso, e aí vem um cara dizendo, olha, vamos brigar contra essa exploração. Né? E aí a gente pode dizer, ah, mas isso foi uma ideia infeliz. Foi, mas você está vendo agora. Na hora do vamos ver, é outros 500. Então, meu irmão, se Deus quiser, eu continuo a falar sobre o comunismo. Né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.